Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao workshop acadêmico do Registro Civil das Pessoas Naturais. Esse ano, o workshop tem um objetivo de trabalhar com a parte da segurança da informação, né, ligada ao Registro Civil e também, né, inteligência artificial, né, aplicada. Temos a honra de ter nosso querido patrocinador, né, e visitante, Vendramin, Luiz Carlos Vendramin Júnior, que é o presidente e operador nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, né? Queria agradecer, né, a todos os organizadores, ao Maurício, Zambonin, Frederico, Lucas, né, e demais organizadores do evento, aos alunos, né, que desenvolveram seus projetos, seus trabalhos, né, a audiência do pessoal que está na internet nos assistindo agora. Muito obrigado por todos aí. Por que estamos aqui, né? Então, esse workshop ele acontece 2 vezes por ano, né, um primeiro semestre, segundo semestre, e o objetivo do workshop é integrar a academia e prática registral para transformar problemas reais do registro civil, né, em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a ideia é estimular os alunos, né, a terem um alvo, né, um objetivo de trabalho de pesquisa, né? Não necessariamente a pesquisa dele é única e exclusiva para o registro civil, né? Pode ser para a indústria, pode ser para as empresas em geral, pode ser para tudo, mas a ideia é, temos aqui um problema para resolver, vamos aprender tecnologias, vamos desenvolver tecnologia, vamos aprender ciência, né? Vamos escrever sobre isso, e isso pode ser aplicado diretamente ao registro civil, mas também é aplicado a todas as outras, né, áreas aí de necessidade do Brasil e do mundo, né? Então, aliado a isso, nós temos o objetivo sempre de formar pessoas, né, capacitar, formar alunos em problemas de alto impacto público, né, não só para o registro civil, mas também para o governo brasileiro, né, para as políticas públicas, tá, para resolver os problemas que nós temos no Brasil, né, e essas pessoas podem ser utilizadas, né, não só em governo, mas também na iniciativa privada também, né. Temos o objetivo de fazer algumas apresentações de provas de conceito, né? Então, temos alguns problemas que os alunos, né, escolheram para fazer, e alguns desses problemas os alunos desenvolveram, então, algum protótipo, enfim, alguma aplicação, e que vai apresentar, então, essa prova de conceito que é viável, né? Fazer X ou fazer Y, dá para usar tal tecnologia, né? E os demais alunos podem aprender com isso, né? Todos nós podemos aprender com isso, né? Obviamente, queremos produzir ciência, tecnologia e inovação para o setor registral, que é o nosso foco do nosso projeto, né? Então, a mensagem central é: o registro civil é uma estrutura crítica da cidadania, modernizá-lo exige rigor técnico, científico e institucional, né? Então, o LabRec, que é o laboratório que está sendo criado neste projeto, né? Ele está aqui momentaneamente dentro da universidade como um projeto, e posteriormente ele vai ser transferido para São Paulo, né? Na sede do Operador Nacional do Registro Civil, né? Então, é o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Registro Civil do Brasil, né? Ele é um ambiente de formação de alunos, pesquisadores e profissionais. Nós temos não só alunos da universidade, temos alunos de outras instituições, professores de outras universidades que integram, então, o LabRec, né? O objetivo sempre é desenvolver provas de conceito, arquitetura, serviços e componentes, né, de segurança e aplicados ao registro civil, talvez no futuro ao registro público em geral, né? E temos, né, obviamente, o objetivo de produção de conhecimento técnico científico para orientar decisões desse setor tão estratégico para o país, né? Então, os compromissos nossos do LabRec são excelência acadêmica, relevância institucional e entrega tecnológica verificável, né? Sempre nós trabalhamos com pesquisa, software, segurança, inteligência artificial, interoperabilidade e questões relacionadas a isso. Sempre esse é o nosso foco, né? Neste ano, particularmente, né, nós temos um desafio, né? Nós temos aqui uma ideia força, que é o registro eletrônico federado. Queremos que no Brasil a gente tenha um sistema federado, né, de sistema
sistema de informação que faça o registro público, né, registro civil, mas não só registro civil, registro de imóveis, registro de documentos, etc., e que seja seguro e que atenda uma nação gigante como o Brasil, né? Nós chamamos isso de registro eletrônico federado, que deve conciliar autonomia das serventias, integração nacional, segurança jurídica, proteção de dados e experiência digital do cidadão, né? Então, os desafios são, né? Identidade, autenticação e autorização. Então, nós temos gente trabalhando com isso. Temos o professor Frederico, né, que trabalha com a parte de identidade eletrônica do Registro Civil, né? Então, ele vai falar um pouquinho mais tarde sobre IDRC, né? Temos a questão do sincronismo, disponibilidade e resiliência, que o Zambonin vai falar, né, que é um problema, como é que a gente vai fazer, né, com 7.000 serventias, 7.000 sistemas espalhados pelo Brasil inteiro, com conexões de internet distintas, algumas de alta velocidade, algumas de baixa velocidade, alguns com problema de conexão, né, de não ter conexão. Como é que a gente vai fazer com que o sistema distribuído, né, computacionalmente funcione bem, né, resiliente, né? Temos questões de dados legados, qualidade e padronização, ou seja, muitos dos registros públicos foram feitos no papel, né? Escrito naqueles papéis antigos, 1800, 1900, né? E esses dados todos precisam ser, de alguma maneira, transportados para o mundo virtual, né? Mundo da nuvem, mas como é que a gente transfere isso? Ok, ao CR, mas como é que se extrai, né, informações como, por exemplo, quem assinou, quando assinou, né? Se a pessoa podia assinar aquilo ali, né? O texto propriamente dito, as imagens, né? Tá? Algum artefato visual, né? Como é que faz tudo isso, né? Essas são preocupações que nós temos, né? APIs, eventos, auditoria e trilha de evidência, que nós temos que ter, porque o registro civil, por exemplo, você é cidadão brasileiro se você está registrado, né? Você nasceu no Brasil, né? Então, tem que ter maneira de você ter segurança absoluta disso. Você não pode criar pessoas e também não pode desaparecer pessoas, né? Tá? Imagina o mundo eletrônico, você vai lá e apaga um banco de dados, as pessoas desaparecem, né? Não pode acontecer um negócio desse, né? Então, temos que achar formas de resolver isso, né? Desafios institucionais. Federação sem fragmentação, né? Ou seja, queremos a independência das serventias, porque por lei é assim, mas queremos a integração das serventias. Queremos que seja possível qualquer pessoa possa pedir uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, né? Uma certidão de óbito de qualquer lugar, com facilidade, agilidade, rapidez e segurança, né? Seja ela onde esteja, em qualquer lugar do país, né? Da nação, né? Governança de dados sensíveis. Você sabe que os dados, né, nossos são dados privados, são dados sensíveis, são dados que estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, e nem todo dado pode ser revelado, né? Se você é adotado, né, por exemplo, você não pode revelar sei lá, os pais genitores, enfim, trocou de nome, não pode botar, né, o nome antigo não pode revelar, enfim. Tem uma série de questões aí que você gostaria que os dados seus fossem protegidos. Então, temos que resolver isso. A questão da validade jurídica do registro eletrônico, né? Como é que a gente faz para que, efetivamente, né, um registro eletrônico tenha valor jurídico, né? Ou garanta-se, né, a mínimo de evidências que façam que aquele dado, com aquela informação, com aquela mensagem, com aquele documento, tenha eficácia probatória, né? E a adoção gradual e sustentável, né, de tecnologias novas para a gente chegar nesse registro eletrônico federado. O que nós queremos é que o sistema seja fácil de usar, simples, rápido, tecnologias, domínio, né, brasileiro, domínio nosso, né, e que traga uma prestação de serviço, né, quer dizer, um serviço público com eficiência, né, e segurança total, né, isso que a gente quer, né. Muito bem. O registro civil eletrônico, né, o que ainda nós precisamos melhorar, tem muita coisa para ser feita, como falei para vocês, né? Tem a questão da captura digital dos acervos históricos, tem muita coisa para resolver. A gente viu lá, por exemplo, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, né? Tem uma história enorme, né, para ser tratada lá. Tem muitos cartórios, tem muitos documentos ainda muito antigos, né, que ainda não tem como tratar direito, então temos desafios aí. Normalização de nomes, datas, filiação, localidade, onde nós estamos discutindo, né? Onde a pessoa nasce, temos que ter um cadastro nacional, né, das entidades de saúde, onde a criança nasce, mas nem toda criança nasce no hospital, né? Aí como é que faz, né? Cadastro de localidade, né, pessoas, tem o IBGE, etc., mas precisamos integrar todos esses sistemas, né, para que isso seja feito com qualidade, né? A questão da qualidade, deduplicação e enriquecimento de dados, né? Ou seja, nós temos hoje
uma série de serventias, temos hoje 7.000 serventias, 7.000 bancos de dados, imagine, 7.000 bancos de dados diferentes, tecnologias diferentes, com datas, né, e de inserção desses dados diferentes, de codificação diferente, como é que a gente faz a sanitização e né, melhora a qualidade desses dados todos e faz a integração disso tudo, né? É um problema difícil, né, de ser tratado. Temos a questão da preservação digital em longo prazo. Como é que faz em longo prazo, né? Nós sabemos aí que tem países que guardam dados. Na Inglaterra, eles têm um sistema de registro público lá que eles materializam o dado digital, né, em fotografia e guardam essas fotografias dentro de um bunker, né? Nós temos aí a Estônia, por exemplo, né, todo o sistema de registro público da Estônia é replicado na Suíça. Eles têm um acordo com a Suíça para replicar, né? Caso haja algum problema com a Estônia, você tem todos os dados do registro civil em outro país, né? Tá? Então, nós temos que discutir no Brasil como é que a gente faz para que o sistema eletrônico no Brasil seja resiliente e à prova de qualquer tipo de problema internacional, ou ataque, ou coisa do gênero, né? Tá? Do sistema ao serviço público digital, né, atendimento ao cidadão com menor fricção, interoperabilidade com órgãos públicos, é fundamental, né, para fazer a questão das políticas públicas, né? Então, o Registro Civil tem que interagir com inúmeros, né, dezenas de entidades públicas, né, e privadas também. A segurança, privacidade e rastreabilidade é fundamental, né? E temos que ter métricas, transparência e melhoria contínua do sistema registral brasileiro, né? Esses são os nossos desafios, né? Porque ainda precisamos melhorar bastante ainda, né? Um projeto que a gente vai ter uma dedicação assim nos próximos meses bastante grande vai ser a questão do OCR, né? O OCR ele ainda não está resolvido completamente, né? Nós precisamos resolver a questão da transcrição de imagens, né? Principalmente de textos antigos, né? Ou de banco de dados antigos, né? Sistemas antigos para sistemas novos, né? Com qualidade. Precisamos pegar lá um texto escrito em uma língua que a gente quase não consegue entender, quase não consegue ver, e o sistema inteligente tem que ser capaz de pegar daquilo ali e gerar, por exemplo, uma certidão de nascimento, ou uma certidão de ter o teor, né? Mas completa, não claro, o ser humano sempre vai ter que ter, né, para conferir, né, mas ele tem que extrair um monte de informação, né, e fazer a correlação da informação que está ali com outras informações para que, com qualidade, né, mostre, ó, o que está escrito aqui é Joaquim e não outra coisa, tá? O que está escrito aqui é a cidade tal, que não existe mais, né, mas a cidade existia no passado, né, tá? Então, a gente vai trabalhar com OCR documental, OCR avançado, né? Por exemplo, a gente quer fazer extração, né, de elementos textuais, elementos visuais, né, carimbos, timbres, cores, assinaturas, né? Um sonho meu, a gente vai realizar agora, no próximo semestre, é a geração de documentos antigos, né? Que a gente chama de restauração de documentos, papel antigo, no mundo eletrônico, mas como se ele tivesse nascido eletrônico, né? Você imagina, por exemplo, um determinado decreto ou um determinado certidão que foi feita lá em 1915, né? E você ter essa certidão PDF assinado pelo registrador lá de 1915, digitalmente, né? Como se naquela época tivesse um computador, né? Como é que pode fazer isso, né? A gente chama isso de assinatura pós-fato, né? Nós criamos essa tecnologia, precisamos desenvolver isso, precisamos botar isso no ar, fazer funcionar. Queremos que esses documentos antigos sejam restaurados, mas com as características de ser antigo, né? Não quero uma certidão nova, quero uma certidão antiga, mas nova, né? No sentido de recuperada, né? Tá? E vamos trabalhar bastante com isso. A gente tem aí um projeto, a gente quer botar outros alunos a trabalhar em cima disso, né? Fazer um grupo de pesquisa e no final do ano a gente vai fazer uma demonstração desses novos produtos, novos desafios aqui, né? Uma coisa muito importante, que aí o Maurício vai falar um pouquinho depois, é sobre a IA, né? Nós temos um desafio muito grande de utilizar tecnologias de inteligência artificial dentro do registro civil, e não só o registro civil, mas o registro eletrônico do brasileiro em geral, né? Queremos usar a IA para fazer classificação, triagem, né, de mensagens, documentos, assistente especializado, mas não aquele assistente chato, né? Tá? Assistente realmente bom, né? Que façam que, olha, eu estou sendo atendido. Não sei se é uma EA, mas estou sendo muito bem atendido. Eu queria ter essa qualidade de atendimento, né? Detecção de anomalias, né? Fraude documental, padrões incomuns, inconsistência, né? Uma vez eu mostrei que uma das minhas certidões de nascimento, eu nasci no ano 900 e pouco, né? Tem mais de 1000 anos, né? Está lá na certidão, eu tenho prova, né? Que eu nasci no ano 900 e tanto, 970, não sei quanto, né? Busca semântica, automação responsável, redução de retrabalho, sem excluir controle humano qualificado, né? Então, queremos usar a IA, ela tem que permear
as serventias extrajudiciais, né? Não só dentro, mas também para fora e para o usuário externo, né? Ou seja, você precisa de um documento, tem que ser rápido. Eu agora estou fazendo, o meu filho está comprando um imóvel lá em São Paulo. Gente, aquela certidão de pacto antinupcial é um problema. Já fiz a certidão, já mandei para eles autenticado, voltou porque não serve, porque tem que ser no registro de imóveis. Eu nem sabia que tinha que ser no registro de imóveis, né? Tá? Agora tem que fazer de novo, mandar para São Paulo. Se fosse eletrônico, não sei se é eletrônico, mas não, aqui não é. Tá tudo papel, mandar pelo correio. Olha o trabalho, o custo que eu já tive para poder fazer isso, né? E estou precisando lá em São Paulo, não consigo resolver, né? Ainda não consegui resolver, né? Então, o princípio, né, desse projeto de IA, né? IA no registro civil deve ser segura, verificável, auditável, explicável e subordinada à decisão quando humana, né? A decisão humana quando houver impacto jurídico relevante, né? Tem uma responsabilidade do Maurício e das pessoas que vão trabalhar nessa área de IA aí, né? Temas de pesquisa para alunos, queremos que alunos façam TCCs, mestrados e doutorados, né, na área do registro civil, né? Então, segurança, criptografia aplicada ao registro eletrônico, assinatura digital e preservação a longo prazo, apesar de, já sabemos tudo sobre a assinatura digital, não é verdade, né? Hoje o Frederico vai fazer uma demonstração do nosso assinador, o ADES avançado, né? Onde nós quase chegamos na perfeição. Não chegamos ainda, né? Não chegamos no que eu quero, né? Nós conseguimos assinar um documento. Se eu chegar para vocês agora, entregar um documento papel, né? Caneta, todo mundo assina, né? Se eu chegar nesse momento, entregar um documento eletrônico, tá aqui um PDF, assinem. Olha, vai ser uma confusão danada. Alguns vão assinar, outros não, né? Queremos chegar na perfeição. Queremos fazer com que o documento, a assinatura do documento seja tão rápido, tão eficiente, né? E tão segura, ou melhor, mais segura do que a assinatura de próprio punho no papel, né? O Frederico vai mostrar que a gente evoluiu um pouquinho agora, é possível agora, com um clique, assinar um documento, né? Com total integração de uma infraestrutura por trás que possa verificar a assinatura, porque você assina e ela tem que ser interoperável e verificável por terceiros, né? Então, utiliza-se infraestrutura, utiliza certificação digital, né? Utiliza-se uma série de tecnologias que permite que essa assinatura possa ser verificada por outrem, né? Mas com um clique. Você está um documento aqui, você está assistindo, por exemplo, nós vamos fazer agora o segundo semestre, né, Frederico? Você está assistindo aqui o web conference da RNP, né? Os professores estão ali apresentando, alguém está apresentando uma dissertação de mestrado, aí tem a ata. A ata é mostrada na tela do computador, na hora ali, né? O professor, concordo. Clica o mouse, está assinado digitalmente a ata, né? Simples assim, né? Baixar o PDF, subir não sei o quê, botar a posição. Não. Está assinado, né? Queremos chegar nesse ponto, né? Autenticação baseada em risco é uma coisa interessante que a gente quer trabalhar, né? Proteção quanto... Aí a questão de IA, né? Surgiu a IA, maravilha, mas surgiu um monte de problema de segurança da IA, né? A IA pode estar infectada, pode ter bias, pode ter um monte de problemas, né? Que precisamos resolver isso aí, tá? OCR avançado para acervos digitais, né? Qualidade de reconciliação e de duplicação de dados, que é a área de banco de dados, segurança de banco de dados, fuzzing e teste de interoperabilidade. Interoperabilidade uma área que a gente sabe muito pouco aqui na UFSC, né? Nós conhecemos muito pouco de interoperabilidade, ainda barramentos, comunicação. Conhece API, conhece, né? A gente sabe trabalhar com microserviços e tal, mas não é só isso, né? Interoperabilidade tem vários níveis, né? Desde a parte básica lá, né? Léxica lá embaixo, até a semântica, né? Lá em cima. É extremamente complexo. Nós conhecemos muito pouco sobre interoperabilidade, precisamos avançar nisso, né? E, obviamente, linguagem, né, de interferencial, ou seja, novos modelos, né, de LLM locais para fluxo sensível. Queremos a IA personal, né? A IA pessoal. Queremos a IA rode no nosso smartphone. Queremos que a IA nos ajude a cuidar de outras IAs, né? Tá? Isso a gente quer, tá? Então, o desenvolvimento e inovação, né, como forma de transformar, né, o nosso trabalho aí, temos um problema real, temos uma hipótese, um método para resolver, né, para tratar esse problema, e aí o resultado, né? A partir disso a gente gera relatórios acadêmicos, artigos, experimentos reproduzíveis, né? Podemos ter patentes, podemos ter desenvolvimento, por exemplo, de startups, empresas, né? Os alunos podem ser incentivados a criar empresas, né? Para, inclusive, ser fornecedores de serviços para o registro civil, para o registro de imóveis, para as outras serventias, né? Do país, né? Mas precisamos de pessoas, vamos formar pessoas, né? E não só no Brasil, também internacionalmente, né? Na América Latina, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, né? Precisamos formar pessoas aí, né? Sempre nessa ideia, né, de a gente ter um problema, uma hipótese, um método, resultado, nós queremos fazer sempre POCs, né, são as provas de conceito, que é feito no nível de aluno de graduação, né,
aprendemos uma ferramenta, aprendemos uma tecnologia, né, desenvolvemos, entendemos o problema. Ah, legal, quem sabe isso vai ser o meu TCC, quem sabe isso vai ser o meu mestrado, quem sabe agora eu descobri o meu tema de doutorado, né, tá? Então, sempre a ideia é essa, né? A partir de protótipo, API, biblioteca, modelos, dashboard, guia de implementação, demonstração, etc., né? Que é a forma como a gente trabalha aqui, o nosso método, né, de trabalho dentro do LabHack, né? O Clarciev, eu queria colocar um pouquinho para vocês sobre isso, porque o Clarciev, né, é uma entidade que congrega todo o registro civil da América Latina e do Caribe, né? E eles têm muito, esses países todos têm muito mais problemas em termos de registro civil do que o Brasil. O Brasil tem muito mais tecnologia que eles, né? Mas eles têm algumas áreas que são mais desenvolvidas, né? Parte humana, parte estatística vitais. A gente precisa cooperar com esse pessoal, precisamos transferir, né, conhecimento para eles, transferir tecnologia para eles, e precisamos aprender com eles e fazer a integração, né, do registro civil brasileiro com o registro civil da América Latina e Caribe, né? Então, precisamos compartilhar experiências sobre IA, OCR, serviços digitais, construir um vocabulário técnico comum entre países e instituições, que nós temos problemas graves na fronteira do Brasil com alguns países, né, onde pessoas são registradas no Brasil e também no outro país. E são dois registros independentes, né? Não tem conexão, não tem. A pessoa tem duas identidades, né? Tem duas cidadanias completamente independentes, né? Tá? Acontece, né? Então, como é que a gente pode resolver esse tipo de problema, né? Temos que achar a forma de resolver isso com a cooperação com a Clarciev, né? Identificar problemas comparáveis e soluções reutilizáveis, né? E formar pessoas. O grande problema, né, da América Latina e da América e do Caribe é que não tem universidade, não tem instituição de pesquisa, né? Não é comum, não se encontra formando pessoas que possam trabalhar, que possam desenvolver tecnologia, que possam desenvolver aplicações para o registro civil desses países, né? E precisamos mostrar essa nossa experiência que nós temos no Brasil para eles, tá? Então, aqui nós temos uma programaçãozinha de hoje. Temos abertura, agora eu vou passar em seguida a palavra para o Benjamin, né, Luiz Carlos Benjamin Júnior, que é o operador do Registro Civil do Brasil. Em seguida, temos o Frederico, né, que vai ter alguns assuntos para nós aí, que é muito importante. Só para vocês saberem, o Frederico foi um dos, né, resultados de projetos que nós fizemos aqui, né, no bom sentido, né. Ele veio para cá, novinho, né, magrinho, né, está aí agora, né, professor, pesquisador, né, gordinho, casado, né? Mas virou uma referência, né? Até para os alunos, né? Aqui do pessoal de Volante, pessoal, né, do Rio Grande do Sul, etc. Né? E um resultado muito bom, muito importante, né? Hoje nós temos uma pessoa que talvez é a pessoa que mais entende de identidade eletrônica no país hoje, né? E foi formado aqui, ó, como vocês estão aqui, né? Futuro, vocês também podem ser Fredericos, né? Tá certo? Pode ser pesquisador, pode ter enfim, não precisa ser professor, mas pode ser também ter uma empresa, pode ter uma instituição, né? Uma startup, né? Trabalhar uma grande empresa, instituição, mas formar, aprender conhecimento, isso é muito importante, né? Tá. Depois temos a apresentação da POC, né? Do REF, né? Que vai ser apresentada magistralmente, né? Pelo Zambonin, né? Que é o nosso desafio. Nós temos o desafio de criar o registro eletrônico federado com todas as especificidades, né, e requisitos do registro civil brasileiro, garantindo as competências, garantindo a independência da serventia, garantindo aquilo que a lei, né, prevê para o registro civil. Tá? Temos o Maurício que vai falar sobre a área, né, sobre a intergerencial e o que nós estamos fazendo, tá? E temos o Luca Maí que vai falar sobre, né, a ICP do registro civil, enfim, vai falar sobre o que ele está fazendo dentro do registro civil. Depois nós temos um branch, né? À tarde nós temos as sessões orientadas por tutores e alunos, né? Com a apresentação dos alunos, um coffee break, e um bloco final das apresentações às 15h40, 16h30 encerramos o nosso workshop. Então, sejam todos bem-vindos, né, novamente, ao workshop do Registro Civil, ao acadêmico do Registro Civil do Brasil, né? E passo agora a palavra, então, para o Luiz Carlos Vendamin Júnior, presidente do Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, tá? É isso aí. Obrigado, Custódio. Bom dia a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, que eu falo que é um ambiente gostoso, né? Que é um ambiente totalmente diferente do meu dia a dia, das minhas obrigações. Quem me conhece mais de perto sabe que eu prefiro muito mais isso do que a vida política, muitas das vezes dentro da instituição. Tudo faz parte. E, assim, também queria agradecer o Everson. Everson
vice-presidente da ARPEN Santa Catarina, está de vice, né, hoje, aqui de Santa Catarina, meu colega também dentro do Operador Nacional do Registro Civil, e assim, muitos rostos fazem parte já da história do Registro Civil, né, fazem parte do nosso dia a dia, né, desde a criação do Operador Nacional do Registro Civil, se você olhar na legislação, na lei, ela determinou, né, um dos objetivos do Operador Nacional é a implementação e a sustentação do Registro Eletrônico Brasileiro, não só do Registro Civil, mas de todos os registros públicos brasileiros, não só a sua certidão, a nossa certidão de nascimento, mas o título, a certidão de nascimento do seu imóvel, a certidão de nascimento da sua empresa, né, isso que envolve todo o SERP, né, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos Brasileiros. Então, essa é a nossa missão. Desde então, o Registro Civil, né, vem fazendo vários pequenos projetos. Todos os embriões desses projetos, que eles são insumos para a utilização do REF, né, que é o Registro Eletrônico Federado, foram feitos aqui, né? Foram embrião, o NRC, a ICP do Registro Civil, tudo isso era muito necessário para que a gente pudesse construir, né? A área, né, com o sistema de inteligência artificial, tudo não é isolado, nada foi feito isolado, tudo é conectado, né? A tecnologia ela é muito presente em todos os lugares, né? Então, assim, você ter uma visão ampla, né, trazendo a vida real e a academia, né, a inovação é muito positivo, né? Então, assim, eu tenho assim uma gratidão muito grande pelo Custódio. O Custódio mudou o Registro Civil, né? Essa parceria que a gente tem com a Universidade Federal, ela mudou o nosso comportamento, mudou a forma de pensar, mudou a forma de trabalhar. E assim, muito gratificante. Os rostos que estão aqui são rostos que a gente vê todo dia, não é só o mundo acadêmico, é o mundo real, da vida real mesmo. Muito deles aqui participam do nosso dia a dia, né? E isso é muito gratificante e muito positivo, né? Para entender as nossas dores, para entender a nossa realidade, né? E tudo que se cria não é uma coisa que vai demorar para ser implementado, é uma coisa que vai acontecer e que está acontecendo, né? Tudo isso que a gente faz aqui é um verdadeiro embrião, uma semente de um grande projeto. Então, assim, eu que agradeço a todos vocês para que dediquem o seu tempo, o seu conhecimento, a sua dedicação a um bem maior nosso do Registro Civil Brasileiro. Tá bom? Obrigado a todos.